Shalom pessoal, aqui quem fala é o professor Marcos. Hoje eu quero dar continuidade ao nosso curso de hebraico completo, falando sobre as vogais I, O e U. Foram as vogais que faltaram da lição anterior. Então vamos dar uma olhada. Vamos começar com a vogal I. Essa vogal se chama Hirik Gadol, ou Hirik. Ela é formada, então, por um ponto que fica embaixo da consoante que ela estiver marcando. Então, observa que nós temos um ponto. E também ela é formada, além do ponto, por uma consoante iud. Então, o ponto mais o iud, como nós temos aqui, ó, aqui está colocado junto com a consoante, e aqui ela está sozinha. Os dois sinais juntos formam o Hirik Gadol. Essa vogal I, ela vai aparecer aqui, por exemplo, na palavra homem. Ish. Ish. Então, observa aqui o I, o iud formando a vogal I. É o Hirik. Agora observe esse Hirik. É o Hirik Katan. Ele vai ter apenas o ponto embaixo da consoante, sem o iud. Então, vamos olhar aqui uma palavra. A palavra mulher, por exemplo, ela é formada dessa maneira. O Hirik aqui e a continuação da palavra. Isha. Bom, como o hebraico moderno ele não trabalha com os sinais vocálicos, as palavras são escritas sem as vogais. No caso como esse aqui, o hebraico moderno facilita um pouco a vida, colocando o iud para representar o som do I. Olha aqui essa palavra sem as vogais, né? Vai aparecer também sem o ponto diacrítico aqui do shin. Ele está aqui porque essa fonte que eu estou usando, eu não consigo escrever ela sem o ponto do shin ou do sim, mas isso aqui também não aparece. Mas o que eu quero destacar é que no caso do hebraico moderno, para representar o I, quase sempre o hebraico moderno vai indicar o som do I pelo iud. Ok? Então, onde não tem Hirik Gadol, Hirik Gadol já vem com iud. Mas no caso do Hirik Katan, como é esse caso aqui de mulher que não tem o iud, né, essa palavra aqui vai aparecer no texto bíblico dessa maneira. Mas no hebraico moderno, então você encontra ela já com iud para facilitar a pronúncia da palavra. Ok? Muito bem. Então, vamos agora a mais uma vogal, que é a vogal O. Essa vogal O se chama Rolam. Ele é formado por um vav com um ponto em cima. Então, o vav mais um ponto em cima. Ou somente o ponto. Então, aqui, olha, eu tenho uma consoante com rolam completo, o vav com ponto em cima. E aqui eu tenho, como apareceria ele na frase, sem o vav, somente com ponto. Vamos dar uma olhada. Aqui, eu tenho uma palavra, né? Ora, luz. Então é o vav com o ponto em cima. Vamos ver outra. Olha aqui, ó. Arrote, irmã, também o vav com ponto em cima. Agora observe aqui, ó. Ozen, ouvido. Observe que nesse caso não temos o vav, apenas o o. Ozen. Agora, no hebraico moderno, nós temos o vav para a mesma palavra indicando o, para facilitar a leitura. Então, como nós já dissemos, o hebraico moderno, como ele não trabalha com os sinais vocálicos escritos, então
as palavras com o rolam, que não tem o vav, então ele passa a ser substituído pelo vav no hebraico moderno. Vamos a mais uma. Aqui nós temos também um o. E aí você que já viu a lição anterior, percebe que o sinal aqui para o o é igual ao do a. É o kamatz também, porém é o kamatz katan. Esse aqui é um problema no hebraico, porque tem dois sinais para representar dois sons de vogais distintos, mas essa vogal representando o número dela é um número muito ínfimo, e o conselho que eu dou é que o aluno considere sempre esse sinal como A. E à medida que aparecer uma ou outra palavra que seja escrita com essa, isso aqui no caso do hebraico bíblico, no hebraico moderno nós não teremos problemas com isso, mas no caso do hebraico bíblico, quando aparecer esse sinal com o som de O, é melhor você memorizar quais são as palavras que são pronunciadas com O, do que você ficar tentando descobrir se é A ou O. Então apareceu isso aqui, considere como A. Então vamos observar aqui, por exemplo, aqui na palavra kol. Kol. Inclusive está faltando um pontinho aqui dentro dessa consoante, um dagesh lene, para dar esse som de kol, mas aqui, por exemplo, seria, né, rol, e pode aparecer também nesse som, rol ou kol. Aqui está com som de O. Isso só vai aparecer no hebraico bíblico, com esse sinal aqui, porque no hebraico moderno ela já é substituída pelo vav, indicando kol. Kol, aqui no caso está rol, né? Mas kol também no hebraico moderno, porque nós não temos o ponto diacrítico aqui no caso. Então essa palavra todo, todos, todas, é a tradução dessa palavra aqui, kol. E no nosso caso aqui nós temos ela com o kamatz katan. Muito bem, vamos à próxima. Aqui nós temos um shvá composto de kamatz. Shvá composto de kamatz, ela tem esse formato aqui, né, é o kamatz, porém ela vem com shvá. Kamatz e shvá. É o shvá composto de kamatz, ou hataf kamatz. Observe que é um sinal só. Nós vimos que os hataf, eles podem aparecer também com outras vogais, como é o caso do hataf patar, representando A, hataf segol, representando o E, e aqui no caso o hataf kamatz, ou shvá composto de kamatz, que tem esse desenho aqui. Agora, não pode confundir, tá? Se o kamatz aparecer com o shvá, é sempre som de O. Não é como o caso anterior, onde aparecia apenas o kamatz. Tá? Aqui é kamatz mais shvá. E aí, nesse caso, você vai sempre pronunciar com som de O. Ok? Vamos ver uma palavra, né? Com, ou palavras com hataf kamatz, ou kamatz composto de shvá. Aqui nós temos a palavra roli. Roli, doença. Roli. No hebraico moderno, o hataf kamatz, ele é substituído então por um vav, que representa o roli. Ok? Vamos lá. Aqui outra palavra, palavra navio. Oniá. Oniá. Olha aí. Então, no hebraico moderno, aparece dessa forma. Também sem nada aqui para indicar. Observe que nesse caso aqui, não foi utilizado o vav. A pessoa precisa ouvir essa palavra para saber que ela é com O. Oniá, navio. Então, nem todas as palavras no hebraico moderno, todos os os, nem todos os is,
serão representados por Yod ou por Vav. E no caso U também, da mesma forma. E vamos então à última vogal, a vogal U. A vogal U é o Shuruk. E aí nós temos o Vav também. Enquanto que o ponto diacrítico, aparece em cima, no caso do U, o ponto aparece no meio da letra. Olha aqui, ó, o Vav e com um ponto no meio. Então, se o Vav tem um ponto em cima, é O. Isso quando escrevemos com os sinais vocálicos. Se o Vav tiver um ponto no meio, então ele é U, é o Shuruk. Muito bem, vamos ver então uma palavra aqui com o Shuruk. Olha aí, a palavra ele. Hu. Hu. Ele. Então, temos aqui o Vav com um ponto no meio. Hu. No hebraico moderno, a palavra aparece do mesmo jeito, porém, sem o ponto diacrítico aqui indicando vogal. Hu. E por último, nós temos a última vogal, que é o Kubutz. Kubutz. Observe o desenho dele. São 3 pontinhos aí, nesse formato. Kubutz. Não aparece muito nos textos, Kubutz. Okay, vamos ver uma palavra aqui com Kubutz. Olha aí. Mitzah. Mitzah. Bife. Mitzah. Então nós temos aqui o Kubutz. Olha aqui, vamos dar uma olhada nessa palavra, como é que ela aparece no hebraico moderno. Olha aqui, ó. Substituiu o Kubutz por um Vav. O Vav então indica U, pode indicar U e O no hebraico moderno. Em geral, quando aparece apenas um Vav, ela está indicando a vogal O ou a vogal U. Quando no hebraico moderno aparecem 2 Vavs, e aí, um seguido do outro, está indicando que ali é para ler com som de V. Então nós temos aqui Mitzah. Mitzah. Bife. Ok? Então, nós chegamos ao fim dessa aula sobre as vogais. Espero que vocês tenham gostado. E nós faremos ainda mais um vídeo sobre as vogais, agora juntando todas elas e dando umas dicas para que você memorize o mais rápido possível as vogais em hebraico. Lembrando sempre que no hebraico moderno, é o que nós iremos trabalhar bastante daqui para frente, nós não usaremos os sinais vocálicos. Shalom, olehitraot.